Olá, paz e bem, irmãos e Paz irmãs. e bem. Eu sou o Fábio Eu sou a Márcia. e com muita esperança que nós estamos aqui participando deste momento para partilhar um pouco com vocês de uma temática tão importante quanto todas as outras que fazem parte da pastoral familiar, mas que também das outras pastorais da nossa igreja, movimentos e serviços. Nossa saudação a Dom José Antônio, bispo dessa igreja, da Arquidiocese de Fortaleza. Nossa saudação ao Padre Robério, assessor eclesiástico diocesano. Nossa saudação ao Rocha Silvio, casal coordenador arquidiocesano. Toda a equipe, Ednardo e Marluz, vice-coordenadores, Éder e Alessandra, que acabaram de trazer essa reflexão para nós. Estava com saudade deles, né? A Alessandra com cabelo grande, o Éder com cada vez menos cabelo, né? Isso mesmo, faz parte da vida, né? Acolher também o diácono. Ô, diácono, seja bem-vindo, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui, né? E somos também frutos aí da paróquia de São Pio X. E é Diácono Robério, é isso? Diácono Robério, o nome dele? Eu acho que é Robson. Não sei. Roberto Menezes. É Roberto, né? Pois é, eu pensei que era Roberto, porque o padre Roberto passou também pela paróquia de São Pio X, né, Rocha Silva? E hoje é um pároco lá no Gereissati 1 e caminha conosco aqui na pastoral familiar e também na fraternidade franciscana, da qual também nós caminhamos lá como formandos, uma experiência riquíssima de espiritualidade, que tomamos essa decisão bem antes do início da pandemia e temos hoje a certeza de como é necessário, de quanto é necessário estar exercitando a espiritualidade nesse momento difícil que nós passamos, que estamos vivendo, que, por sinal, é um momento mais delicado, né? Um momento mais sensível que nós estamos vivendo. Então, as orações realmente têm que ser incessantes. Nós vivemos o tempo de quaresma, o tempo de reflexão, o tempo de conversão. Estamos também imbuídos do trabalho das diretrizes gerais da igreja. E desde o ano passado, quando o nosso Regional Nordeste 1, a CNBB, também trabalhou dentro dos temas, né, e definiu-se as vertentes que nós iríamos tratar no nosso regional. Todas as pastorais também seguem essas diretrizes, esses caminhos apontados por nossa igreja através de nossos bispos aqui do nosso estado do Ceará. Então, também acolher e um abraço especial aí para Ronaldo e Arolisa, um abraço para o Cláudio e a Raquel, um abraço para o Rafael e para a Adriana, um abraço para o Nonato e para Nonato e Robéria. Não, contrário. É Robério Nonato e Nonato. Robério. Desculpa, isso também acontece conosco. Às vezes chama de Márcio Márcio e Fábia, né? É normal. Então, um abraço para o Firmino e para a Lúcia. Beijo da minha afilhada, viu, Firmino e Lúcia? Eu não estou esquecendo ninguém, não, né? No nosso regional, um abraço especial para o Nonato, para o Macedo Socorro. Terezinha Sampaio, para a Cleia, para o Ednardo Amarluce. Para o nosso bispo, Dom Ângelo, e para o nosso assessor, Padre Natal. Que também, por intercessão das nossas orações, Dom Ângelo, que esteve acometido da Covid-19, hoje está recuperado, graças a Deus, e retomando aí, na medida do possível, as atividades, né? A Margarete Fatinha, também lá da comissão arquidiocesana. Vocês, já peço perdão se eu não tiver esquecido alguém, porque são, graças a Deus, são muitos irmãos que colaboram na comissão arquidiocesana aqui de Fortaleza, da Arquidiocese de Fortaleza, né? Então, hoje, 6 de março de 2021, conversando com vocês, quem está ao vivo, e também o nosso acolhimento especial para aqueles que
depois terão essa alegria de ver depois, através do YouTube, talvez, não sei se Facebook também, depois vão poder ver e partilhar com os irmãos a nossa esperança, né? Nós queríamos também falar para vocês que a Pastoral Familiar tem desenvolvido um grande trabalho aqui no nosso regional, Nordeste 1, em todas as dioceses, né? Todas também trabalhando, claro, de acordo com as suas possibilidades, mas ninguém se furtando de realizar ou de fazer aquilo que está ao alcance, enfrentando todas as dificuldades. E não é diferente aqui na Arquidiocese de Fortaleza, que também, como todos, estão se adaptando e levando a espiritualidade, levando reflexão, levando partilha a todos os agentes de pastoral, não só da pastoral familiar, mas também os movimentos de serviços, as outras pastorais, juventude, sobriedade, saúde do idoso, da criança, do povo de rua, do menor, a todos que quiserem partilhar desta espiritualidade, porque a nossa essência é a de todos, a nossa essência é Jesus Cristo. O carisma que vivemos é o da igreja, é a evangelização. Então, todos estamos juntos. Não é? É a nossa organicidade também se fazendo valer virtualmente. Neste tempo que não podemos estar presencialmente, nos valemos aí das mídias para chegar até vocês. Ou para chegarmos, não, para sermos canais da graça de Deus e levarmos uma palavra, levarmos aquilo que Deus colocar em nossos corações. Também fazendo uso, logicamente, dos documentos da igreja, do magistério da igreja, em especial aqueles que fazem menção, aqueles que fazem, nos dão dicas, diretrizes e nos mostram os caminhos para trabalhar com as nossas famílias, né? Principalmente combater as situações que mais afligem as famílias. Afinal, era esse o sentimento que os bispos tinham, lá desde o Concílio Vaticano II, né? A gente observa lá na Gaudium et Spes, esse sentimento profundo dos bispos, nessa preocupação em termos uma pastoral que cuide, que busque, que acolha a pessoa humana, que acolha a família e que a faça refletir e ser recolocada no seu lugar. Aí já também colocando palavras de São João Paulo II, esse Papa que se dedicou com tanto afinco às famílias, que através dele, um dos documentos do seu pontificado a familiares consórcio, mais de 30 anos da sua publicação, que serviu de base para o nosso diretório da Pastoral Familiar, que aqui está, e que depois tivemos a alegria, já com o Papa Francisco, da família da Amoris Laetitia, né, que já vai chegando aí aos seus 5 anos, agora comemorados pelo Papa Francisco com todas as famílias do mundo inteiro, agora com início em 19 de março. E é isto, as nossas experiências que queremos partilhar com vocês estão embasadas em todos os documentos do Magistério da Igreja e da Pastoral Familiar, mas em especial nestes, né? Familiares Consórcio, nosso diretório da Pastoral Familiar, Amoris Laetitia e também no subsídio do setor pós-matrimonial, aqui o livro que o agente da Pastoral Familiar deve ter. Certamente que o conteúdo é extenso para refletirmos sobre todos estes subsídios, e é por isso que hoje nós vamos fazer uso também de alguns slides que vão nos dar apoio para sintetizar um pouco dessa experiência, né, da teoria e da prática, para levar essa formação para vocês. Né? Essa reunião muito importante para a Arquidiocese de Fortaleza, como o padre Roberto falou,
todo primeiro sábado de cada mês, né? Mas, claro, adaptando-se a qualquer situação que houver para a realização desta, mas, a princípio, todos primeiro sábado de cada mês. E também hoje queria abraçar e acolher, aqui nós temos alguns irmãos participando, não só da Arquidiocese de Fortaleza, eu vi aqui no chat, no YouTube, várias, praticamente, acho que estão todas as regiões episcopais de Fortaleza, mas nós temos irmãos aqui de Mombaça, de Iguatu, uma paróquia aqui, até de Itapipoca, lá de Maceió. Vocês têm uma ideia? Comunidade Maceió, né? Estamos vendo com o casal lá da paróquia, e também com o novo casal diocesano, Meire e Marcos, lá de Itapajé, que são o casal coordenador diocesano. Vamos dar apoio para eles, para a implantação da paróquia lá de Maceió, que fica na Praia das Baleias, né? Lá de Itapipoca. Eles estão participando desta formação. Então, esta formação, ela certamente que não, pelo tempo, não abordará a todas as situações, não dará para nós aprofundarmos a todas as situações, mas esse realmente é o intuito das formações nas reuniões da Comissão Arquidiocesana, é dar um panorama geral, fazer uma apresentação, apresentar algumas situações concretas para que as paróquias, no caso da Arquidiocese de Fortaleza, possam depois, diante das suas necessidades, do planejamento com o padre, solicitar informações específicas dentro de cada assunto ou replicar essa mesma formação nas suas paróquias através dos nossos coordenadores de núcleo aí da Arquidiocese de Fortaleza, certamente também com a participação do Rocha da Silva e do Ednardo da Marussa. E aos nossos irmãos das outras dioceses que estão agora participando, no caso de Mombaça e Iguatu, tem a Eureni e o padre Márcio, né, que estão lá à disposição de vocês e também contam com o nosso apoio para depois aprofundarmos essa situação. E eu vi aqui também no chat que temos irmãos até de São Luís do Maranhão, viu? Olha o alcance da Palavra de Deus, da Pastoral Familiar, chegando até o Regional Nordeste 5, lá do nosso querido casal Joimar e Lurdinha, estão participando desse momento de reflexão e espiritualidade. Queria também acolher o diácono Cristiano, né, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um abraço, diácono. Então, irmãos, eu vou abrir aqui. E falando um pouco, né, como classificar com uma palavra a nossa pastoral familiar. E a reflexão do Éder e da Alessandra me fez lembrar que quando nós tínhamos os nossos encontros, que eram presenciais, nossas formações, a gente costumava definir, né, define ainda, dentro da nossa essência, do nosso trabalho, da nossa missão, da nossa vida. Mas a palavra que mais identifica, que mais expressa a nossa pastoral, é justamente a palavra que a Alessandra usou, né, para definir o evangelho, né, o que ela conseguiu, que é a misericórdia. Eu costumo dizer que a pastoral familiar, ela tem que ser, por essência, misericordiosa, né, como cada um de nós. Mas o trabalho missionário, a misericórdia, diante das fragilidades que nós encontramos, né, dentro da nossa própria família, nos nossos lares e também diante dos nossos irmãos. É por isso que esse setor pós-matrimonial, ele se preocupa muito, né? Papa Francisco diz que fala sobre desafios pastorais, os desafios que a pastoral familiar tem dentro desse setor, que é acompanhar os primeiros anos, né, desses casais que recebem o sacramento do matrimônio, né? E ele cita também, lá em Amores Letícia, que os 10 primeiros anos é muito difícil, né? Por isso a importância de quando se prepara um casal que passa pelo sacramento do matrimônio, né, que vive essa graça, essa bênção na sua vida, ela irradiar na sua família, que muitas vezes é sufocada por
conta das diversidades, dos conflitos, das imaturidades, porque não amadureceu. Eu acredito que vocês viram na formação passada, eu não pude participar porque estava na formação de trabalho, sobre o pré-matrimonial, né, que fala da importância de se catequizar os casais para que eles vivam, na essência, o sacramento do matrimônio. Mas, quando isso não acontece, né, que isso é a missão também da família, né, catequizar os casais, para que a igreja não fique com toda essa responsabilidade, porque fica muito difícil de dar conta, que é o que acontece, né, nas preparações para a vida matrimonial que a gente conhece hoje. Então, o pós-matrimonial vem com essa força, né, da misericórdia do Senhor, diante dos conflitos, diante das situações de imaturidade, que os casais, por conta de não amadurecerem durante o noivado, né, o namoro, os testemunhos familiares, né, que é muito importante, né, para esse crescimento. Então, a pastoral familiar cuida, né, nesse setor pós-matrimonial, né, o pós-matrimônio, né, após o matrimônio. Então, nós vamos conhecer um pouco agora, né, com esses slides, vamos refletir juntos sobre um pouco que a gente aprende juntos, né? Nós aprendemos partilhando, então a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Aquilo que a gente sabe é uma partilha, né? Então vamos ver o que é que os slides nos desponta aí para conhecer um pouco, quem não conhece, né? Conhecer o que é o trabalho do pós-matrimonial. Um abraço carinhoso ao pessoal da Diocese de Imperatriz, Maranhão, e também ao Neto e a Ana, da FAMEC, Arquidiocese de Fortaleza, né? Neto e Ana que, por tantos anos, também colaboraram com a Comissão Arquidiocesana de Fortaleza. Estão aqui hoje participando conosco. Então, como nós falamos para vocês, temos aqui esse material de apoio, né? Trabalhando de acordo com a dinâmica da CNBB, que é no ver, no julgar e no agir, né? Vendo as situações, refletindo a partir das Sagradas Escrituras e aí entrando no campo da ação. Então, a palavra de Deus, Atos, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os constituiu como guardiões, nós, né, guardiões da família, do Evangelho da família, em que nós temos que cuidar. Então, a família educadora na fé, nos relacionamentos, daí a pastoral familiar se preocupar com a evangelização dos relacionamentos, especialmente os mais próximos, fundamentais. Cabe principalmente ao setor pós-matrimonial atrair, acompanhar e apoiar as famílias na comunidade, na evangelização dos relacionamentos. Então, como vocês já viram, né, desde a primeira reunião de formação da comissão lá em janeiro, não é isso? Se não me engano, foi sobre como dinamizar a pastoral familiar com Cláudia Raquel. Depois, em fevereiro, o Rafael e a Adriana nos trouxeram a reflexão sobre o setor pré-matrimonial e, na continuidade, hoje, o setor pós-matrimonial. Então, vendo e observando, e vocês vão ver aqui mais na frente conosco, como os setores interagem e como eles se comunicam. E já deixando bem claro, desde agora, os setores são linhas de ação da nossa pastoral. Ela não é divisão, tá? Não são divisões, são linhas de ação. Então, é muito importante que todo agente, todo coordenador, sempre se preocupe com essa situação, de não deixar os setores se isolarem. Tudo tem que ser compartilhado, desde o planejamento até a realização das suas atividades. E as características formativas que nós trabalhamos. Eu vi aqui uma observação. Vocês estão ouvindo bem? Faça assim se vocês estão ouvindo bem, porque aqui no chat tem gente dizendo que o áudio não está bom. Rafael Rocha, sinal positivo para nós. Vocês estão nos ouvindo bem? Rocha deu sinal que está nos ouvindo bem. É só o da Márcia que às vezes está um pouquinho longe, porque está no fone de ouvido. Aí fica mais coladinho que vai dar melhor.
Como uma só carne, quando ela se colocar, ela vai chegar mais próxima aqui. E quando vocês olharem que enxergarem só um, não fiquem receosos, é porque somos uma só carne, como o Rocha e a Silvia agora. Olha, eu estava vendo o Rocha e a Silvia chegou Silvia, e praticamente ela entrou no Rocha. Então eu só vejo um agora, porque é uma só carne, né? Então, como nós vimos, a nossa dinâmica de formação, a partir da CNBB, do Ver, Julgar e Agir, entramos nas características formativas que nós sempre trabalhamos e exploramos, que é através do cognitivo, justificar a importância desse setor e identificar pastorais e serviços correlatos, o comportamental, identificar no relacionamento familiar áreas nas quais os valores evangélicos representam desafios de crescimento pessoal, e o apostólico, né, que identifica nos relacionamentos com a comunidade, né, é daí que acontece, é uma estrutura de como acontece, né, a mudança, a evangelização, né, relacionado à nossa transformação, nossa mudança de vida a partir da partilha da palavra, do testemunho, né, o apostólico é a nossa ação, né, que já acontece, tem que acontecer dentro da nossa família, dentro da nossa igreja doméstica, que hoje vivemos bem essa igreja doméstica, né? Tivemos uma grande oportunidade de viver, de nos trabalharmos como igreja doméstica agora nessa pandemia, e, né, integrar-se à igreja, né? Voltar à comunidade eclesial, que muitas vezes a gente esquece que os casais, eles vêm, recebem o sacramento do matrimônio, mas eles voltam à igreja. E às vezes a gente nem percebe, sabe quando eles voltam? Quando eles vêm batizar os filhos, né? Vêm para a primeira Eucaristia dos nossos filhos, né? Então, esse cognitivo, comportamental e apostólico, ele é todo de pensamento, de mudança de pensamento, de comportamento e de ação. Também lembrando que essas características formativas valem para os 3 setores, né? Para toda a pastoral, não é só especificamente para o setor pós-matrimonial. A Mistes já nos deu aqui um retorno, viu? Rocha e Rafael já deu feedback que melhorou muito quando a Márcia se aproximou aqui de mim para falar, o som melhorou. Então, aqui essa introdução aos setores, não precisamos aqui nos demorar, porque vocês... Quem participou da reunião em fevereiro já viram o Rafael e a Adriana apresentando, mas sabendo que as formações muitas vezes não acontecem as 3, né, numa paróquia, não acontecem as 3 no mesmo dia, mas toda vez que formos realizar uma formação de um setor, nós temos que apresentar os 3 setores aqui para as pessoas terem conhecimento. Hoje mesmo, nesta reunião, estão participando paróquias que ainda não têm a pastoral implantada. E também nós temos paróquias aqui participando, que já têm 10, 5, até 20 anos de caminhada, mas para alinhar todos na mesma linha de pensamento, na mesma linha, nós mostramos aqui a vocês os 3 setores. Aqui, novamente, esse também foi apresentado no setor pré-matrimonial, né, a linha de trabalho aqui desses 2 setores, que são aqui os pilares da nossa pastoral, né, o pré-matrimonial e o pós-matrimonial, e ele nos mostra aqui essas linhas de ação. Vocês estão vendo, ó, no número 1, a continuidade, no número 2, o paralelismo, e no 3, o cíclico. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Que os 2 setores têm que caminhar, trabalhar juntos, e em muitas situações, na mesma família, estarão lá os dois setores servindo. Num jovem casal que acabou de receber o sacramento do matrimônio, o pós-matrimonial recebe o casal lá do setor pré, onde eles acompanharam. Oxalá, toda a pastoral familiar, através do seu setor pré-matrimonial, pudesse acompanhar desde criança, né, os jovens até o dia do seu casamento. Né, teríamos um setor pós-matrimonial aí, já recebendo os jovens casais com uma caminhada. Mas essas situações nem sempre é possível, então o setor pós-matrimonial recebe o casal
logo que recebe o sacramento do matrimônio, e aí já começam a sua caminhada do acompanhamento, como a Márcia já lembrou, e pela experiência e pelas estatísticas, os 10 primeiros anos são os mais importantes, os mais significativos, para que aquele jovem casal sejam acompanhados, né? São os mais vitais, né? E aqui a forma como eles devem trabalhar, né? De forma cíclica, paralela e contínua. Então, as 3 opções, elas são válidas e deve ser assim. O pós-matrimonial, ele está lá cuidando dos pais, e o setor pré-matrimonial já cuidando dos filhos ou aguardando que estes sejam concebidos para realizar o seu trabalho. Então, recém-casados, né, na gestação, a educação dos filhos, a ação transformadora e a formação. Assim como todo agente de pastoral jamais estará pronto, né? Já estamos em contínua formação, também aqueles que nós recebemos, que vamos preparando, também são acompanhados e são também convidados a fazer parte conosco, né? da nossa pastoral familiar, ou também, também vivenciar os retiros, né? Como não esquecer dos retiros que o Encontro de Casais com Cristo proporciona, o nosso irmão Emetério aí lembrou, o Encontro Matrimonial Mundial, as equipes de Nossa Senhora. Então, esses 3 movimentos também, o Focolares, olha, se eu não falar aqui de Focolares, depois a Eureni me pega, lá de Iguatu. Focolares também, que acompanha, né, os casais, as famílias, todos estes têm retiros, têm uma espiritualidade muito significativa e também devem sempre caminhar conosco, né? Vamos dar uma parada aí? Né? Sim, pode ser. Falando um pouco o que é, né, trabalhar os recém-casados, o que trabalhar? Principalmente hoje, muita gente se perguntando, né, acredito que hoje é a grande interrogação e a grande expectativa. Como trabalhar hoje essas situações, né? Mas antes da pandemia, Papa Francisco, os documentos já têm dito que devemos acompanhar os recém-casados, por conta dessa questão, como eu já havia falado, né, da catequese que não acontece, né, a contento, na preparação para a vida matrimonial, e esses casais, eles são colocados imaturamente juntos para conviver, né? Então, é importante esse acompanhamento aos recém-casados, mesmo à distância, mesmo remota, né? Podemos, sim, traçar metas de como trabalhar algumas temáticas que, principalmente hoje, né, nós temos, dentro das temáticas já existentes, nós temos uma a mais, né, que é trabalhar esses conflitos hoje diante de um lockdown, como estamos vivendo, uma pandemia, onde nós temos que estar em casa e convivermos bastante, né? Então, assim, aqui nos documentos diz que é importante por conta dos conflitos, né? Que a gente passa a conviver e nos conhecermos, porque não conhecemos nem a nós mesmos, né? Que é importante o conhecimento de nós mesmos, até para conhecer Deus. Imagine o irmão que tem a sua carga, né? A educação traz em si já uma educação, conceitos, né? Manias, e os casais, eles se deparam com tudo isso imaturamente e não tem uma mão acolhedora. E aí é onde entra a pastoral familiar, né? Através da palavra de Deus, para ajudar os casais a caminharem nos seus tempos de conflito, nos seus momentos de dificuldade com os filhos, né? Que a gente vai ver nessa ação transformadora aí. E aí, onde vê essa criança, esses meninos, sempre que se fala de educação dos filhos, bota um livrinho na mão das crianças, né? Mas é isso mesmo, os conflitos. Por exemplo, encorajar os casais hoje, né? Diante de uma pandemia, a gestação. Como fazer isso, né? Como encorajar, diante de uma pandemia, diante de uma Covid-19, encorajar casais à gestação, né? É uma grande pergunta para nós. E aí a igreja vai nos subsidiando, a palavra de Deus, a darmos resposta, a nos iluminando, né? O Espírito Santo, a como trabalhar. Mas podemos sim, né? Marcarmos encontros virtuais, como nós estamos fazendo aqui. Quantas pessoas não já devem estar aí no chat?
né, nos assistindo. De repente, um momento formativo, um testemunho, porque a nossa bagagem, né, de evangelizadores, né, é o testemunho e a palavra de Deus, né? É o testemunho, não é a nossa formação de engenheiro, de pedagogo, de administrador. Isso não vai contar na hora da convivência, na hora das dificuldades. O que vai nos capacitar, o que vai nos dar força e coragem para vencermos, né? E ajudar essas pessoas, que é primeiro partir de nós. Primeiro nós, como agente pastoral, trabalharmos nossos vínculos, nosso encontro com a palavra de Deus, na leitura orante, né? Na Eucaristia, mesmo à distância. Olha como nós ficamos agora, de igual para igual, quem não pode receber a comunhão física. Mas quanto tempo nós passamos recebendo a espiritual, nos ajoelhando aos pés da nossa TV e sentindo diante daquela oração de Santo Afonso de Ligório, que nos faz receber Jesus Cristo, sentir verdadeiramente Jesus Cristo dentro de nós, né? Então, tudo isso nós estamos vendo agora, fomos desafiados a vivermos distantes e online, né? Distante e próximo ao mesmo tempo. Estamos aqui nos vendo que está todo mundo bem aí, né? Então, o desafio é esse, parar, para nos sensibilizar e ver o que é que a palavra de Deus nos diz para ajudar, volta lá, a como lidar nessas especificidades do pós-matrimonial. Por exemplo, a educação dos filhos. Quantos pais, eu sou professora, e quantos pais, na reunião online, choram e dizem até que seus filhos têm algum problema, porque o menino não aprende, que são as dificuldades normais, por conta da idade e por conta da distância, que não tem como alfabetizar a distância, né? Que eles precisam interagir, eles aprendem interagindo, e os pais se veem hoje com a mão na cabeça, educação dos filhos, para trazer também momentos de encontro online com aquelas famílias que receberam, aquelas casais que receberam o sacramento do matrimônio, e trazer essa realidade, e sensibilizar desse acompanhamento das dificuldades, trazer temas de como parar um pouco e conhecer o seu filho, nos debruçarmos em pesquisas e ajudarmos as pessoas, os pais, as famílias, né? Então, essa ação transformadora, mesmo à distância, na nossa evangelização, essa ação tem que ser transformadora, né? Essa evangelização, esse trabalho que a gente faz de família, de pais, né? Ela tem que dar respostas lá na sociedade, porque nós não vivemos isolados, estamos isolados agora por uma situação, mas estamos ao mesmo tempo em comunidade online, né? Então, todas essas situações, e essa formação do livrinho, que eu não gostei daquele livrinho, eu achei que deveria ser a Bíblia, a figura da Bíblia, porque é ela que nos forma, é ela que nos dá força. Tivemos prova disso agora, né, diante dessa pandemia, nosso momento totalmente de oração que nós vivemos intensa nas nossas casas. Nós temos que levar esse testemunho para tantas famílias, né, que estão precisando. O fato de nós estarmos aqui não quer dizer que tá todo mundo no seu cuidando da sua vida, mas existe um caminho que continua acontecendo. As pessoas continuam caminhando na sua vida matrimonial, de pai, de irmão, de filho, e que precisam desse braço, desse apoio, dessa evangelização. Então, fica a dica que a pastoral familiar se debruce, né? Vá além, pega as redes sociais, não é impossível, né? Se nós estamos tendo aula, cursos, estamos dando aula online, então nós também podemos virtualmente já partir para uma evangelização virtual, né? Que fatores favorecem um bom e duradouro relacionamento matrimonial? Desde o início, quando falamos que o acompanhamento dos primeiros 10 anos é vital para que os relacionamentos sejam duradouros, nós temos que nos preocupar, irmãos, principalmente nesse momento que vivemos de pandemia. Nós
temos que realizar os encontros com os recém-casados e também com aqueles casais que têm mais tempo de matrimônio. Porque o que nós observamos, as estatísticas mostraram no final do ano de 2020, né, onde teve o maior período da pandemia, que os divórcios aumentaram substancialmente. Então, por que os divórcios estão aumentando? E não sei, acredito que vocês também acompanharam nos noticiários, os feminicídios também aumentaram, e o estado do Ceará está entre um dos que mais acontece esse tipo de fatalidade com as mulheres. Então, feminicídio, os divórcios, ou seja, se as pessoas estão em isolamento social, estão convivendo mais, alguma coisa está faltando. Os casais não estão sabendo conversar. É por isso que, tão sabiamente, a pastoral familiar, ela tem na sua constituição, na sua linha de ação, o setor pré-matrimonial e o setor pós-matrimonial. Sendo que toda a nossa pastoral familiar, ela cuida da pessoa humana desde a concepção até o seu fim natural. Então, não há nenhum momento da vida da pessoa humana que a pastoral familiar não esteja ao alcance, que não possa realizar o acompanhamento. Então, nesse momento que estamos vivendo, anotem aí. Eu sei que vocês estão com caneta ou lápis e papel na mão, agenda, um caderno. Vamos agendar os nossos encontros virtuais com os recém-casados e também com os casais com mais tempo de matrimônio. Não interessa, pode ser 50 anos de matrimônio. Talvez um casal com 50 anos de matrimônio nunca soube conversar, né? E ao participar de uma formação, através da reflexão da palavra de Deus, e aí eles percebem, olha, eu acho que falta alguma coisa que dá para a gente conversar ainda sobre tal assunto. Então, é para isso e outras situações que servem as nossas formações, para despertar, né, para nos melhorar e nos despertar. Ontem mesmo nós estudávamos sobre o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Esse momento que estamos... Se antes já era tão necessário nós termos esse equilíbrio, poder equilibrar o corpo, a mente e o espírito, nesse momento de pandemia, muito mais. Então, as pessoas que têm o exercício diário, né, caminhada na rua, poder ir na academia, e de repente se ver numa restrição maior, né, ela, com certeza, ela vai sentir bastante. Então, precisa ter do equilíbrio entre mente e espírito, e também com o corpo, porque isso vai refletir onde? Nos relacionamentos. E qual é uma das premissas básicas de trabalho da nossa pastoral familiar? Trabalhar os relacionamentos, primeiro com Deus, consigo mesmo, com o cônjuge, com a família e com toda a sociedade. Então, o setor pós, como já falamos, trabalha a preparação para a vida de casado e familiar a partir do casamento, né? Ajuda o casal e a família em sua vivência e atividades de formação, na prática pastoral com os três setores. Volta lá, por favor. Ajudar o casal e a família em suas vivências e atividade de formação. Então, aqui no Amores Letícia, no número 223, onde os padres sinodais, eles colocam, né, as suas angústias com relação a esse período delicado, que é o começo, né, do casamento, a convivência, né, a vida dos conflitos, a vida dos filhos, que eles não sabem como lidar com isso, né, tudo novo. E então, ele pede aqui que, ele diz, né, ele dá um discernimento vocacional que diz que nas paróquias estão os casais, né, espiritualizados, devidamente, com um testemunho forte da vivência, aqueles casais que têm mais tempo, né, de matrimônio, que tem um testemunho de vivência, possa estar partilhando com esses casais novos, né, novos na caminhada do matrimônio. Porque o matrimônio, aqui a Amores Letícia diz que, o Papa Francisco, ele diz que a gente aprende caminhando, com os conflitos, com a convivência que a gente aprende. Que a convivência não deve ser, os conflitos não devem ser um motivo para a separação, para não aceitar o outro, né?
não aceitar o outro, nós perdemos essa ilusão de que, é todo mundo perfeito, tem que ser do meu jeito, a gente tem que trazer para a realidade do matrimônio esses casais, de que cada um é um ser diferente e a gente tem que aprender a respeitar e a conviver. Então, é esse testemunho que nós precisamos levar, mesmo que virtual, nós temos que trabalhar esses relacionamentos. Então, o Cláudio Silva, aqui participando do chat, ele pergunta se o encontro para casais com qualquer tempo de casado, dando ênfase naqueles mais distantes da vida da igreja. Nós temos casais com pouco tempo, né, de matrimônio, como com muito tempo, que estão afastados, e também temos aqueles que são bastante participativos. Então, nós temos que fazer os encontros com todos, né, com assuntos, porque os temas de reflexão e de aprofundamento, muitos ou 100% deles são inerentes a todos. Então, a gente realiza o encontro para os casados aí, com todos, mas depois a gente pode agendar aqueles encontros para aqueles recém-casados, né? Que estão com poucos meses ou poucos anos de casados, até 10 anos de casado, porque aí tem uma dinâmica mais específica, e vocês podem utilizar aqui a ajuda do guia prático. A Comissão Arquidiocesana tem o guia prático do setor pós-matrimonial. Ele traz as dicas de encontro com temas, tempo de cada tema, e, logicamente, que quando foi concebido esse pequeno subsídio da nossa Arquidiocese de Fortaleza, do nosso Regional Nordeste 1, nós tínhamos atividades presenciais, mas os encontros que estão aqui, certamente dá para fazer também de forma online. Então, verificar, porque nós temos encontros aqui que podem ser feitos com 2 horas, outros que podem ser feitos de 8 ao meio-dia, outros podem ser feitos em um dia, ou dividir em 2 dias, vai muito da disponibilidade. Se a Arquidiocese de Fortaleza pode concebê-los por região episcopal ou por paróquia, né? Vai muito do planejamento, da necessidade e da disponibilidade. E antes que eu esqueça, eu vou logo aqui alertando as paróquias que estão aqui conosco. Antes, quando nós preparávamos nossos calendários, tínhamos sempre a preocupação, e ainda devemos ter, claro, de partilhar com o padre para que não haja conflito, né, de datas nos espaços físicos. No tempo que estamos vivendo, pessoal, de pandemia também, viu? Vejam, nós estamos hoje aqui utilizando o Zoom, a plataforma Zoom, e essa plataforma ela tem um custo mensal. Então, a paróquia, lógico, as paróquias fazem assinatura, mas é complicado você que é agente de pastoral, cada um ter uma assinatura pelo Zoom ou do Google Meet. Então, se a paróquia tem assinatura, você também tem que agendar a sua formação para que os demais possam participar e você usar a plataforma. Senão, se der conflito lá com 2 pastorais no mesmo dia e horário, né, isso pode privar alguns agentes de participar. Então, tenhamos também essa preocupação dos planejamentos, dos calendários serem partilhados da mesma forma que eram quando das reuniões e formações presenciais, certo? E assim, aqui, né, tem o José Ricardo, que é da paróquia São Francisco, lá do Dias Macedo. Dá um salve aí, né? Salve, viu? Irmãos aí do Dias Macedo. Gente, voltando àquela pergunta do rapaz que fez aqui, o Fábio estava respondendo, ele colocou no final da pergunta dele a questão de trabalhar quando o casal ele é da igreja, né, e o outro é distante. Papa Francisco, aqui no Amoris Laetitia, no número 228, ele diz, né, que pode acontecer de um cônjuge ser batizado e outro não. Ele diz que é possível encontrar alguns valores comuns que podem ser partilhados e cultivar com entusiasmo, né? E que acompanhar e partilhar esse momento com alguém que possa mediar, que possa estar junto, vai aliviar muito essa situação, né? Porque nós sabemos que tem pessoas de credos diferentes que se casam, né? E aí a gente tem que trabalhar o respeito, porque muitas vezes aquela questão, voltando sempre às origens, né, da questão da educação, nós não somos educados para
convivermos, né, e principalmente as diferenças de tão próximo, e aí há conflitos. E aqui no 228, Papa Francisco nos dá pistas, né, nos dá discernimento pastoral de como acompanhar essas situações. As pessoas participando bastante aqui no chat, que bênção de Deus. E o Regional Nordeste 5 invadiu aqui a formação, viu, Rocha Silvia? O Regional Nordeste 5 lá do Maranhão. Acabei de ver uma mensagem aqui da minha irmã, da nossa irmã querida, Lourdes, que é a esposa do Joimar, que são um casal regional lá do Nordeste 5. Um abraço. Partilhando conosco aqui, que várias dioceses lá do Maranhão estão acompanhando esse momento. Que maravilha, né? A palavra de Deus, o reino de Deus tem que se expandir, né? Vocês veem que a pandemia não consegue segurar aí o reino de Deus de se expandir. Então, nós estamos vendo aqui, vocês estão vendo esse slide, como eu falei, estou mostrando novamente, porque tem paróquias que estão participando que ainda não têm a implantação, mas vocês não se preocupem que vocês verão como formar depois esse organograma, que é, obviamente, depois do 8º encontro de implantação, no livro de implantação e também no diretório, ele está lá, né? Então, o pároco, o casal coordenador, os seus setores, representantes de movimentos e serviços, né? O SCC, encontro matrimonial, então aqui o secretário ou a secretária, o tesoureiro, o financeiro, e aqui formação e espiritualidade, né? Hoje nós chamamos de NFE, Núcleo de Formação e Espiritualidade, que é um casal responsável, que é relativamente novo. Nós, no Regional Nordeste 1, ainda estamos por terminar a 3ª fase do nosso INAPAF, para os monitores poderem multiplicar na arquidiocese, aqui falando no caso da arquidiocese de Fortaleza. Mas todos os regionais do Brasil estão implantando e multiplicando o nosso NFE. E aqui nós novamente estamos vendo aqui os 3 setores, né? E queria deixar também para vocês, não aprofundando, mas só informando, que aqui nós temos o casal colaborador do setor Provida, que não é um novo setor, mas ele colabora e está presente nos 3 setores, e agora, em 2021, provavelmente ainda no mês de março, nós teremos Dom Ricardo, que é o presidente da CNPF, falando para todo o estado do Ceará, né, aprofundando de como nós implantarmos esse nosso Provida, a defesa da vida, valorização e defesa da vida, aqui no Regional Nordeste 1 Ceará. Esse organograma aqui, pessoal, vocês viram também no mês passado, no setor pré-matrimonial, mas somente para destacar aqui, olha, o setor pós-matrimonial, que tem a incumbência do acompanhamento, né? Nós enxergamos pré-matrimonial que prepara, o pós-matrimonial que acompanha e os casos especiais que acolhem. Ou seja, se por acaso algum dos nossos irmãos não teve, não é a bênção de ser acompanhado, preparado pelo pré, nem acompanhado pelo pós, e porventura se encontra numa situação difícil, estou aqui casos especiais que vai lá buscá-lo, que vai acolhê-lo, que vai guiá-lo e vai trazer de volta aqui, dependendo da sua situação, para o setor pré-matrimonial ou pós-matrimonial, ok? Então, o setor, casos especiais, ele reza 24 horas por dia, para que ninguém escape aqui, nem do setor pré, nem do pós, senão ele vai lá aqui buscar e trazer de volta com toda a caridade, com toda fraternidade. Então, são os nossos objetivos aqui do setor pós, né, os gerais. Refletir com as famílias sobre os problemas por elas vividos e identificar suas causas e consequências. Refletir com as famílias sobre os valores evangélicos que constroem relacionamentos sadios e duradouros. Então, assim, voltando, né, sobre isso que nós já falamos no início, né, refletir sobre esses problemas, que são os primeiros anos, a questão dos conflitos, que as crises, quando as crises vêm, né, a primeira opção que os casais encontram é a separação. Não quero viver esse problema. Sabemos, e aqui no Amores Letícia, nós vivemos isso nos nossos matrimônios, e a se diz que só se caminha e se fortalece
diante dessas situações, não é? E a gente vai vivendo para superar, né? Tirar essa ilusão de aquela superficial, que o amor é o corpo, isso, é aquilo, e saber que é caminhar, é decisão, é convivência. Então, é isso, esses valores que nós devemos levar nessas famílias. Por isso que eu digo que o testemunho, ele é fundamental, porque a sua vivência matrimonial, as suas superações, nada, não tem livro no mundo que te dê mais subsídio do que a sua vivência, né? E o Evangelho que nos ilumina, nos capacita, nos fortalece. Não, amores, Letícia, mesma esperança convida a viver em cheio o presente na vida familiar, e dar o futuro é viver bem o presente, e já podemos, a partir de agora, que presente é este que nós estamos vivendo agora dentro da nossa casa? Que testemunho estamos dando para os nossos filhos, né, dentro da nossa igreja doméstica? Porque, como nós sabemos, não é porque estamos em isolamento social, na pandemia, uma ligação para um irmão, através de WhatsApp, que já conto com as tecnologias, montar aí uma reunião. Quem fala a memória pelo WhatsApp, dá para fazer uma ligação aí, depois o Rafael confirma, para 5 pessoas ao mesmo tempo. Dá aí para entrar em contato com pós-matrimonial, dá para entrar em contato com 4 casais ao mesmo WhatsApp, não é? Só aqui dando já uma dica tecnológica para vocês. Cada matrimônio é uma história de salvação, o que supõe a partir de uma fragilidade que, graças a Deus, que graças ao dom de Deus, é uma resposta criativa e generosa, pouco a pouco vai dando lugar a uma realidade cada vez mais sólida e preciosa, né? Lá no número 221. E aí, no 232, o Papa Francisco deixa uma mensagem para todos. Diz que cada crise esconde uma boa notícia. É preciso saber escutar com afinado ouvido e coração. Então, é aquilo que a gente já vinha falando, a entender esses conflitos, saber que é na cruz que é a cruz, foi através da cruz, do sofrimento, que nós conseguimos adquirir a nossa salvação. E na nossa caminhada de casados, né, de família, tantos conflitos, além dos nossos, ainda tem dos filhos, né, tem a adolescência, que também a gente tem que ajudar esses casais, que principalmente agora, nesse período de pandemia, estão passando dificuldades com os adolescentes, mais ainda com as crianças também. A difícil missão de conviver com os filhos, porque muitos casais, por conta do seu trabalho, da correria do dia a dia, nunca passaram a conviver tanto com os seus filhos. E conviver isso com os defeitos e as virtudes, não é? Com as particularidades de cada tempo, de cada fase, seja do filho, esposo, seja da esposa, das situações, né? Quantas pessoas desempregadas, né? Quantas famílias que o esposo está desempregado e precisa desse apoio para entender essa situação, para lidar com essa situação de dificuldade financeira, familiar, conjugal, né? De pais, conflito de pais e filhos, né? Porque o filho não pode sair, são tantos que nós poderíamos estar entrando, né? Como vocês estão aqui, nós estamos aqui, cada um entrando na casa um do outro, ó, virtual, né? Entrar na casa dessas famílias, para nós, vai ser um diferencial, viu? Eu digo isso por experiência própria, com o acompanhamento que eu faço com os meus alunos. Eu não dou aulas só através de vídeo, mando áudio, não. Eu interajo com os meus alunos
com as famílias, com as mães. A mãe dizendo que não tem condições. Tia, eu não tenho condições na minha casa de lidar com essa situação. E aí a gente vai trabalhando em cima das necessidades. Eles se abrem, eles estão precisando. Aqui no Instagram, Escuta na... É um grupo de psicólogos que online estão fazendo escuta na praça, né? Então, nós também precisamos nos abrirmos a esse aprendizado de fazer essa escuta na praça também com as famílias. Liga para aqueles casais que vocês conhecem, os casais próximos da sua casa, cria um grupinho, nem que seja pelo WhatsApp, com poucos, mas aquele que você parar para escutar, primeiramente escutar, precisamos escutar mais. Você vai fazer a diferença naquela família, né? Se falou aqui na violência doméstica, por que aumentou a violência doméstica? Por que aumentou o número de feminicídio? Por conta das pessoas não saberem conviver com o diferente, com os nãos, né? Com os problemas. Problema financeiro, problema de filho, problema conjugal, problema de saúde, tudo isso, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso como cristãos. Só para falar que eu dei a dica para vocês, de como ela é uma dica eletrônica, e o Rafael aqui colocou para nós no chat, olha, o Zoom pode usar gratuito por 40 minutos, cabe até 100 pessoas. E o Google Meet pode usar 1 hora até 100 pessoas. Tá, pessoal? Então, a dica aí do Rafael. Um abraço aqui para a Ruth e para o Francisco, lá de São Luís do Maranhão, eles pediram um alô. E vocês estão percebendo que nós estamos interagindo com as pessoas que estão participando, né? É como se estivesse aqui lá no Colégio São Tomás de Aquino, né, Rocha Silva? Ou então lá no Centro de Pastoral, Maria Mãe da Igreja, aqui da Arquidiocese de Fortaleza, quando nós, todos da Arquidiocese de Fortaleza, recebíamos todas as paróquias, né? Muita gente do Maranhão, viu? Eu estou até... será que estamos na reunião errada? Eu estou vendo aqui o Rocha Silva e o Rafael está ali. Então, é a Arquidiocese de Fortaleza mesmo, né? Porque o povo do Maranhão está participando aqui muito forte, viu, pessoal? Eu queria dar uma resposta aqui, né? Eu estou vendo que tem uma pessoa que ela disse que quer dar o testemunho dela. Ela disse que quer dar o testemunho dela, né? Irmã, o melhor momento de você dar o seu testemunho, lhe ajudar e ajudar o próximo, o momento é esse. Use as redes sociais, use o telefone, dê o seu testemunho. Isso vai ajudar até você a vencer, seja lá qual for a dificuldade que você venceu, que você superou, e vai vencer mais. Então, assim, dá o teu testemunho, sim. Liga para alguém, liga para um parente, para um amigo, para uma pessoa que você acredita que vai precisar de ouvir o seu testemunho, porque o Espírito Santo, ele age. E eu acredito que vai, sim, e ajudar a outros. O seu testemunho vai ajudar muito a outros. Um abraço para o povo lá de Vargem Grande, Maranhão. A Ana Maria aqui está mandando um abraço para todos da Arquidiocese de Fortaleza e também lá do Maranhão. Então, o pós-matrimonial, o público-alvo, né? Os casais recém-casados, casais sem ou com filhos, né? Em idade escolar, catequese, na crisma, jovens, os casais com filhos casados ou netos, etc. Casais com casamento em dificuldades ou desestruturado, né? Aquilo que falamos, quando os casais, alguns casais, né, quando não tem aquele acompanhamento fraterno e caridoso da pastoral familiar naqueles 10 primeiros anos, dependendo muito, né, de como foi o seu convívio, a sua educação em casa, né, porque nós sabemos quem são os primeiros catequistas dos filhos, são os pais. Então, não que os pais quisessem negligenciar, mas nós sabemos que hoje, diante das situações, o pai e a mãe trabalham, né? Passam o dia fora, então difícil, ele tem pouco tempo para educar seus filhos e evangelizar os seus filhos. Então, o braço misericordioso de Deus, que é a igreja, né, juntamente com a família, tem que fazer esse esforço de chegar até eles e dar essa contribuição, não é? No caso, o pós-matrimonial, ajudar os pais a como fazer
como ajudá-los, né, a conduzir os seus filhos para a catequese, para a crisma, também os pais do batismo, os padrinhos. É também um instrumento de reforço para os setores pré e casos especiais. O setor pré que preparou e os casos especiais que foram lá e resgataram. Então, o pós-matrimonial aí tem essa incumbência de reforçar. Algumas atividades deste setor vão exigir integração com os demais setores da pastoral familiar e articulações com outras pastorais e movimentos da igreja e com outras forças de fora da igreja. Quando é realizado os objetivos da pastoral familiar, né, uma formação específica, uma palestra, é falado bastante sobre isso, que a nossa pastoral familiar não sobrevive sozinha. Ela tem que estar articulada, né? Mesmo trabalhando de forma virtual, nós conseguimos fazer essa articulação, né? A organicidade que leva a uma pastoral de conjunto dá para acontecer também de forma virtual, tá, pessoal? Então, identificar problemas que afetam as famílias e suas causas, problemas que ferem os relacionamentos e acarretam a desestruturação familiar, problemas que deterioram a qualidade de vida das pessoas e prejudicam a formação de novas gerações, a igreja e toda a sociedade. Nesse momento de pandemia, algumas estatísticas também revelaram que no Brasil é um dos países, não diria só das Américas, mas acredito que do mundo inteiro, é um país que as pessoas sofrem muito com a solidão. E é uma solidão que nós sabemos que em muitos casos levam à depressão e até a outras situações. Então, como é importante esse acompanhamento. Como é importante a pastoral familiar estar de braços dados, estar unida com o batismo, com a juventude, com a pastoral da criança, com a pastoral do idoso, com os movimentos e serviços. Quando fazemos um trabalho isolado, quando fazemos um trabalho sozinhos, nós não temos a mesma força de como estamos unidos, quando estamos juntos. Somos mais fortes. Com Deus, então, somos tudo. Então, tenhamos esse cuidado especial, pessoal. Tenhamos esse cuidado especial. Se você ainda hoje, na sua paróquia, nunca fez um contato com um coordenador de uma das pastorais sacramentais, né, do batismo, da crisma, da Eucaristia, da catequese, né, que hoje nós temos trabalhando aí forte, né, a Iniciação à Vida Cristã, o IVC, faça-o amanhã mesmo, né, converse com eles aí pelo WhatsApp, né, para que possam fazer um trabalho juntos, né, chegar até os pais das crianças e dos jovens. Aí eu estou falando no caso do setor pós-matrimonial, que o pré também pode fazer também a parceria com os mesmos setores e chegarem até as crianças em idade de catequese e aos jovens em idade de crisma. Agora eu queria fazer um alerta, tá? Nós estamos falando sobre trabalhar online, mas nós devemos ter cuidado para que a nossa pastoral não se transforme em grupinhos, né? Nós temos que ter muito cuidado, assim, nós não podemos nos fechar como grupo, né? Nós devemos nos abrirmos a estar nos grupos, levando formação, fazendo aquele grupo, mas não esquecer que nós somos uma grande família, tá? Assim, termos cuidado de como falamos, nos dirigimos às pessoas, né? Porque nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes vão estar fragilizadas, né? Tem que ter todo um cuidado, por isso que é importante a escuta, porque quando a gente passa a escutar a pessoa, a gente começa a entender e a sentir em que estágio aquela pessoa está. Como que eu posso tratá-la? O que eu posso falar? Né? Porque se eu for com aquela já o discurso pronto, que eu quero ajudar, eu sei que a gente tem um ímpeto de querer ajudar demais, mas às vezes nós muitas vezes precisamos primeiro escutar, né? Escutar. Queria mandar aqui um abraço também aqui para o Reinaldo e a Maria, né, lá da comunidade Maceió, que tem entrado em contato comigo direto. O Reinaldo sempre está falando comigo, né, desse desejo
da pastoral familiar, ele já sente o ardor missionário de pastoral familiar. Mas tem, então, de lá também está acompanhando o José Sandra e o Chique Escorro. Mas um abraço para todos, ele pediu para mandar um abraço para todos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá da comunidade Maceió de Itapipoca, né, da Praia da Baleia. Então, é isso que é a nossa missão, né? Missão como igreja, missão como cristãos, né, primeiramente, né, pessoas tementes a Deus, e principalmente, minha gente, temos que trabalhar a espiritualidade, a oração. Ontem foi o dia da oração, né? Como nós precisamos aprender a rezar e a ajudar os casais diante de tantas dificuldades, de tanta tribulação, de tanto sofrimento, e buscar força na oração. Esse é o testemunho que eu acho que mais a gente tem que dar, que mais a gente tem que estimular, é a espiritualidade. Termos espiritualidade, buscarmos viver em oração, em comunhão com Deus, né? Mesmo distante, sem receber o corpo de Cristo, porque eu aprendi, né, que eu vou um testemunho, eu aprendi a receber o corpo de Cristo mesmo à distância e senti o amor de Deus no meu peito, mesmo diante da missa de Aparecida, diante de tantas palavras que eu escuto de Dom Orlando Brandes. Meu Deus, como aquele homem é santo, assim, nas suas palavras, né? Então, ele tem me ajudado muito nesse momento da espiritualidade, né? E bebendo da palavra de Deus, da minha fraternidade, né, a UFS. Então, assim, que nós possamos buscar esse sustento, porque nesse momento é o momento da gente estar junto de Deus, buscarmos Deus e levarmos Deus aos outros, primeiro o nosso testemunho, na nossa vida, na palavra meditada, proclamada. Nenhuma vez que você reza o evangelho, na situação que você tiver, como você está, vai ser perdido aquele aprendizado do evangelho que Jesus Cristo tem para nos dar. Deus, com seu grande amor infinito, dentro da palavra de Deus, tem para nos ensinar. Então, os subsídios para a elaboração de um projeto, nos 3 subsídios da pastoral familiar, dos 3 setores, no pré, no pós e nos casos especiais, tem lá uma dica de como fazer o projeto. Aqui no setor pós-matrimonial, lá na página 76, a parte C, planejamento do setor, né? Aí tem um exemplo aqui no subsídio com os objetivos do setor, os recursos humanos, ou seja, detalhando aquilo que nós estamos passando para vocês agora. Então, problema, causas e consequências. E aí os objetivos, geral e específicos, que nós já vimos aqui. Conteúdos e recursos humanos, materiais, né, que no caso temos que usar hoje os recursos materiais, que são as mídias, para chegarmos até as pessoas, até as famílias, financeiros e metodológicos, que são os subsídios da pastoral familiar e também os do nosso regional, que nos ajudam a realizar esse trabalho. E a avaliação. Então, o planejamento, ele surge da necessidade da sua paróquia, que aqueles que tiveram a implantação, que sabem que no primeiro encontro é feito um trabalho de grupo, onde os casais envolvidos e os agentes envolvidos, eles falam lá sobre as problemáticas com o emprego, com o matrimônio, com a violência. Tudo aquilo é reunido, guardado, para ser utilizado no planejamento da pastoral após o seu 8º encontro, após implantado. Então, esse problema que vocês estão vendo aqui no slide, ele pode ser captado por lá. Mas, obviamente, se a pastoral já faz muitos anos que foi implantada, certamente os problemas já devem ser outros, até mesmo os que já estavam catalogados. Então, atualiza-se, né, com a reflexão de vocês com o padre. Então, aí vocês têm as causas e consequências. E depois vão os objetivos. Quais são os objetivos? Em geral e específico do setor pós, não é? Buscar os casais e trabalhar tanto com todos, independente do tempo de casados, como também
aqueles com até 10 anos de casados. E o conteúdo e recursos, né, humano, que são os agentes que devem estar em constante formação, materiais, hoje importante, as mídias, e financeiro e metodológico, né, os conteúdos. E, por fim, avaliar todo o processo formativo. Como planejar o trabalho? E aí vocês estão vendo. Identificar qual é a realidade da paróquia, acabei de falar como fazer isso. Planejar junto com o pároco, não só planejar junto com o pároco, mas o pároco, o padre, né, o vigário, o responsável lá, o diretor espiritual responsável, que o padre indicar, pode ser ele mesmo, mas pode ser também o diácono. Ele tem que sempre que aprovar todo o planejamento, pessoal. Nunca divulgar nada, nunca fazer um calendário sem antes o diretor espiritual, o padre, ter aprovado aquele planejamento, tá bom? E aí sim realizar o trabalho, ou seja, realizar os encontros. É importante que nos encontros, em qualquer setor da pastoral familiar, tenha-se uma avaliação, né, um feedback, o que você gostou, o que nós poderíamos melhorar, questão do tempo, e essas questões que nos ajudam, quando formos fazer a avaliação, de procurar sempre melhorar, tá? E aqui, onde a gente identifica a realidade da paróquia, nós temos quais são as situações familiares que mais ocorrem na paróquia. No planejamento com o pároco, ver onde e como iniciar o trabalho. Hoje nós estamos trabalhando virtualmente, né? Ver como e onde iniciar o trabalho. Como e onde, virtualmente, na região geográfica da paróquia. No caso do setor pós-matrimonial, com todos aqueles casais que passaram pelo setor pré-matrimonial, como também aqueles que vivem na região da paróquia, que vocês têm conhecimento também para poder acompanhá-los, né? E trabalhar também com eles. Então, onde e como iniciar o trabalho? Planejamento, agendando as formações lá na paróquia, para aquilo que eu lhe falei, para não dar o congestionamento com duas pastorais para o mesmo dia e mesmo horário. E aí, quando realizamos o trabalho, nós temos que avaliar, atualizar, acompanhar e continuar. Por que nós temos que atualizar e continuar, pessoal? Nós sabemos que as situações que afligem a família, elas surgem, às vezes, diariamente, né? Temos hoje uma grande que atinge a todos, que é a pandemia aí, mas nós sabemos que até pouco tempo atrás teve situações que afligiram diretamente a juventude, que foi aquela questão da baleia azul, né? Então, nós temos que sempre estarmos atualizados para realizarmos esses nossos encontros formativos, tá bom? Então, como planejar o trabalho? Qual a forma do trabalho daria o melhor resultado hoje? O atendimento personalizado, né, que você pode fazer ligando para o casal. O ardor missionário, através da busca, e a continuidade periódica. A periodicidade é importante, porque às vezes você demora 6 meses para entrar em contato com uma família, com um casal. Quando você vai ligar, depois de 6 meses, pode ter ocorrido um divórcio, que poderia ter sido evitado caso nós chegássemos aí e oferecêssemos ajuda, né? Oferecêssemos a oportunidade de eles poderem se integrar à nossa comunidade eclesial. É preciso compreender que os encontros pastorais, os trabalhos, são resultados ou pontos de partida, mas não o final em si. Isso é muito importante para a reflexão nossa do agente de pastoral. Não são resultados, mas sim pontos de partida. Nunca o final. Quando realizamos o encontro, agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos os irmãos pela contribuição, mas é um ponto de partida. Você trouxe os irmãos de volta, temos que encantá-los. Encantá-los, não só para eles fazerem parte conosco da nossa igreja, né? voltar para a nossa igreja, para realizar a mudança de vida, melhorar o convívio, principalmente nesse tempo de pandemia, dentro da sua igreja doméstica, mas é um ponto de partida para eles e também para nós. Estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, Rafael? O Rafael me disse que
vai ficar disponível no YouTube, né, Rafael? Depois as pessoas quiserem partilhar, ele fica gravado esse conteúdo aqui. Então, como planejar o trabalho? Olha o exemplo, encontro com recém-casados. Primeiro que nós fazemos, nós montamos a equipe, né? Convidamos, nós formamos e distribuímos tarefa. Aqui a coordenação da pastoral, juntamente com os coordenadores de setores, se juntam, montam a equipe. E eu estou falando também para os encontros virtuais, porque dependendo da quantidade de casais que você vai atingir, e dependendo também de quantos agentes você tem disponível, você pode formatar encontros aí, se for o caso, para todo final de semana. Obviamente que você vai girando a equipe, né, para não sobrecarregar ninguém, mas vai depender do planejamento. Então, a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar de Fortaleza, ela precisa do feedback das paróquias de Fortaleza, quais são as necessidades. Você está precisando hoje aprofundar o setor pós-matrimonial? Vamos fazer então, vamos agendar a formação e aí o Rocha Silva vão entrar em campo com a equipe, com o setor pós-matrimonial e vão agendar essa formação. Tenho certeza que ninguém vai ficar para trás, vocês não estarão desassistidos, nem tampouco se vocês mudarem lá para o Maranhão, que lá também tem pastoral familiar, no Rio Grande do Sul. Né? O pessoal aqui de Bacabal. Aqui se forem para Bacabal hoje, lá tem Dom Armando, e tem um povo de Deus que está aí acompanhando, né? Então, pessoal, olha, número 2, preparamos o encontro, chamamos os jovens casais, né, se for trabalhar nessa especificidade de até 10 anos, organizamos o roteiro. Aí vocês perguntam, mas Fábio e Márcia, de onde a gente tira esse roteiro? Nós demos uma dica, olha, aqui tem o guia prático com algumas sugestões de roteiros, mas também no subsídio do pós-matrimonial, como eu falei, a partir da página 76, tem aqui diversos recursos que eles indicam, os recursos metodológicos, tem as tabelinhas aqui com os temas. Tem um projeto, sugestão de projeto. Como falamos, a sugestão do projeto. Organizamos, levantamos doações, né, no caso, seria para os encontros presenciais, e preparamos o local, também no caso presencial, né? O importante aqui, para os encontros virtuais, que é uma nossa necessidade hoje, temos que ter uma ferramenta, aí, o Google Meet, o Zoom, né, a paróquia. Muitas paróquias estão providenciando aí a sua inscrição no YouTube, e vocês sabem que precisa de 1.000 inscritos para a paróquia poder transmitir não só formações, mas também as celebrações eucarísticas. Inclusive, até a região Nossa Senhora da Conceição, tem uma paróquia lá que eu não sei qual, mas ela está aí buscando esses primeiros 1.000 inscritos. Depois vocês ajudam lá, pessoal, o povo a atingir os 1.000 para poder levar Jesus Cristo aí pela internet. Terceiro, realizamos o encontro, né? Fazemos em um dia, 2, meio-dia, 2 horas, o encontro, animamos os casais e conquistamos a sua atenção. Ave Maria, mas isso aí, esse tempo aí é presencial, viu? Porque virtual não dá para ser tudo isso, não. Pois é, aquilo que eu falei, né? Tudo adaptado. Se adequa à realidade. Né? Mas aí o que acontece? Olha, se demorarmos para montar outro encontro, o que é que vai acontecer? Muitas vezes não telefonamos, não enviamos mensagens pelo WhatsApp, não visitamos virtualmente, no caso agora que estamos vivendo, não falamos com eles quando nos encontramos pela vida, né? Pode ser que mesmo agora na pandemia nós tenhamos que ir ao supermercado, né? Seguindo as regras de isolamento e de proteção, mas lá você reconhece alguém mesmo por trás da máscara, né? Não esquece de dar um oi, um Deus te abençoe, né? Não os acolhemos. Tem uma pessoa de Foz do Iguaçu aqui, olha. Com os tipos de reunião, pessoal, contato individual, grandes encontros, e isso eu já estou falando no virtual. O contato individual é importante fazê-lo, porque um casal do setor pós-matrimonial, ele tem que fazer também um acompanhamento individual, né? E também nos grandes encontros, que nós já falamos, reuniões periódicas de pequenos grupos, momentos fortes da igreja, convidá-los, por acaso a localidade estiver
sem realizar a celebração, não puder ir presencial, mas os momentos fortes sempre acontecem. Então, convide-os, mostre para eles os links da igreja. Então, são várias paróquias que fazem essa transmissão. Importante não deixar de participar. As reuniões festivas, né, a participação em eventos, os cursos sistemáticos. Vários cursos a Pastoral Familiar oferece em um momento oportuno, depois de implantado e com a maturidade, né, do conhecimento, e aí vão se aplicando os cursos sistemáticos para melhorar. Metodologias e recursos. Metodologias participativas, nos debates, na partilha, através da música, da representação, encenação, rádio e TV, a comunicação escrita, né, os meios de comunicação social, dos quais agora fazemos uso, né, através da internet. E tem uma dica aqui, olha, consultar o 9º subsídio, parte 2, do Regional Nordeste 1. Esse 9º subsídio são encontros de acompanhamento familiar. Pessoal, parte 1, 2 e 3. É um material que tem toda a metodologia, toda a dinâmica, todo organizado de como fazer esses acompanhamentos. Também sugestão, né, de trabalho. O trabalho com o pós-matrimônio consiste em sensibilizar os casais, como nós já falamos aqui, a importância de sua ação na vida comunitária e social como um todo, na igreja, no local onde moram, no trabalho, no local onde estudam e em todo momento de suas vidas, né? Não nos limitamos a somente no ambiente da nossa igreja, mas sim nós temos que nos fazer presentes, nos fazer conhecidos em todos os ambientes que nós participamos, em todos os ambientes que nós vivemos. E isso tudo, né, pessoal? A partir de casa, a partir da igreja doméstica. O pós-matrimonial, assim como todas as nossas linhas de ação, o pré e os casos especiais, é ação contínua. E aí deixamos para vocês aqui o número 437, item B do documento de Aparecida, estimular projetos que promovam famílias evangelizadas e evangelizadoras. Né? Vocês sabem que no documento de Aparecida, lá o capítulo 9, trata de família, pessoa, é importantíssimo, é um documento que faz parte aí um dos documentos de estudo da nossa pastoral familiar, importantíssimo. Estabelecer programas de formação, atenção e acompanhamento para a paternidade e maternidade responsáveis. Está lá também no documento de Aparecida, número 437, item G. No tempo que vivemos, como a Márcia falou lá no início, muitos casais estão deixando para depois, né, a questão da natalidade. Então, é um momento, não só agora, como era antes, como é agora e como será depois, prepararmos e promovermos formações na questão do método Billings, né, o método que a nossa igreja aprova e promove. Nós temos formadores aqui no estado de Ceará para este fim, e visando o quê? A paternidade e a maternidade responsáveis, não é? Porque essa temática, ela também entra muito na defesa da vida, né? Isso. Então, assim, como nós já temos um casal, né, aqui no regional, que trabalha essa especificidade, então, assim, até serve também para estimular, né, refletir sobre a importância, né, da geração de filhos para a família e para a sociedade, né? E vale ressaltar que uma das premissas, né, do agente pastoral é a humildade. Tudo que nós estamos vendo aqui, nós não somos doutores, nem catedráticos, nós somos agentes de pastorais, nós somos cristãos, tudo que a igreja ela nos propõe, né, é o que nós estamos propondo, tudo dentro da palavra de Deus, nos documentos da igreja.
Nada sai da nossa cabeça, da nossa mente, né? Claro, a gente vai filtrar, a gente vai interpretar, a gente vai pesquisar para poder organizar a nossa ação evangelizadora, né, como igreja, em união e unidade. Pessoal, a nossa formação de hoje, do setor pós-matrimonial, como foi informada para vocês, além do subsídio do setor pós-matrimonial, né, nós também abordamos o diretório da Pastoral Familiar, que está baseado na Familiares Consórcio, mas também, como informamos desde o início e como foi informado para todos, na Amores Letícia. Que capítulos vocês nos perguntam? Que capítulos nós conseguimos aprofundar os estudos do setor pós-matrimonial na Amores Letícia? No capítulo 5 e no capítulo 6. Os dois capítulos abordam temáticas bem específicas sobre o setor pós-matrimonial. No diretório da Pastoral Familiar, vocês sabem, nós temos 8 capítulos. O capítulo 5, onde ele fala do acompanhamento à família, tá? Ele trata do setor pós-matrimonial. Pessoal, é importante que nós também tenhamos bem vívido em nós e conscientes das exigências para o discípulo missionário, para desempenharmos um bom trabalho, não só na nossa pastoral familiar, mas em qualquer pastoral. O testemunho é essencial. É necessário que tenha compromisso de fidelidade aos valores da fé. O testemunho pessoal é indispensável. Na formação, é importante que a formação seja permanente, contínua e adequada. E a disponibilidade de compromisso, né? É importante oferecermos a Deus um tempo que nos faça falta, viu? Não é aquilo que sobra, viu, pessoal? De forma regular e comprometida com o serviço missionário. E aí, para vocês guardarem no coração, cabe ao setor pós-matrimonial buscar, acolher, acompanhar, discernir e integrar as famílias da comunidade na evangelização dos relacionamentos. Aos agentes cabe assumir o compromisso de fazer dos valores evangélicos seus valores pessoais. Não é fácil, né? E na prática testemunhá-los com transparência, não se preocupando, não se separando, do tronco da videira Cristo, né? Com ele, por ele, para ele. Tudo, toda a honra e toda a glória. E aqui uma reflexão do nosso Papa Francisco. Os pais devem ser pacientes. Tantas vezes não há outra coisa a fazer, senão esperar, rezar, esperar com paciência, doçura, né? Magnidade e misericórdia. Olha aí a misericórdia de novo, né? Papa Francisco. Então, assim, olha a misericórdia, olha como o Senhor trabalhou tanto, né? Para você ver, né? Online o Senhor está presente, né? Ele está presente e ele conduz todas as coisas. Basta que nós confiemos. Eu sei que vocês, muitos, né, podem, nesse momento, estar vivendo um tempo de solidão. E também gostaria de me solidarizar às famílias dos mais de 260 mil vítimas do Covid-19. Nossas orações de solidariedade, que eu sei que vocês ou perderam algum familiar ou algum amigo, e as nossas orações são para eles, mas também em especial para as famílias enlutadas, né? Sei que uma das próximas formações da Comissão Arquidiocesana será o setor Casos Especiais, e espero muito que eles abordem a questão da perda de viuvez, um tema recorrente hoje no mundo inteiro, não é só no Ceará, não é no mundo inteiro, porque muitas pessoas se encontram perdidas, outras, né, desesperadas, mas, em suma, todos sofrem, né, nesse momento de luto, e a pastoral familiar não pode passar isenta desse momento, de oferecer ajuda
E para oferecer uma ajuda qualificada, nós temos que passar por formação. Então, irmãos, continue com a paciência. Temos que ter paciência, porque vai passar. Cristo prometeu que ficaria conosco até o final dos tempos. Então, nós temos que buscar cada vez mais ainda reforçar a nossa fé. Nós sempre que vocês agradecerem pelo dom da vida diariamente, eu sei que vocês fazem isso, peçam ao Senhor que lhes dê a perseverança, que lhes dê o dom do discernimento, assim como deu sabedoria a Salomão, que nós também tenhamos a paciência de suportar esses momentos, que nós possamos enfrentar e transpor os conflitos, todos aqueles que surgirem, que nós continuemos nos cuidando, rezando uns pelos outros e também protegendo. Quando você se protege, está protegendo o outro, não é? E sabemos que a vacina chega ao Brasil, chega ao Ceará, mesmo que de forma lenta, mas infelizmente, né, a gente pensa, poxa, hoje as pessoas estão recebendo vacina, mas quantos não tiveram essa oportunidade de receber essa vacina que é para salvar vidas, né? Mas rezemos, continuemos em oração, agradecemos a vocês por este espaço, pelo tempo que passamos juntos, e que bom que você possa partilhar esse momento, para que outros tenham a oportunidade de refletir um pouco sobre o setor pós-matrimonial da nossa pastoral familiar. E possamos agradecer a nossa mãe, Maria Santíssima, né, que hoje, dia devotivo dela, né, a qual nos foi conduzida durante esse dia de sábado, né, durante essa formação, eu acredito, pela grande intercessora que ela é, a nossa mãe. Queria pedir para vocês, nesse momento, para a gente rezar uma Ave Maria por todas as famílias que passam por perdas, seja de que forma for, perdas de pessoas queridas, né, filhos, né, e perdas também da sua dignidade, perda do seu trabalho, perda por tantas dores, tantas situações que há de violência, que nós possamos pedir agora a Rainha da Paz, Nossa Senhora, que ela interceda por todos nós possamos unificar agora, nesse momento, a nossa oração e o nosso pensamento a ela, pedindo essa grande intercessão no sábado de hoje. Queria antes da gente rezar, colocar também em oração o Igor, se não me engano, aniversariante do dia, o Igor da Rosiane. Ai, o Igor. E mandar um abraço fraterno também para o Rogério e para a Marlene. Um abraço. Eu esqueci, um abraço me perdoe, fraterno. esqueci de falar no início. E todos vocês, mas viu? Rezemos por eles também. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.